No vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer um jogo de chute escrevendo no Python que é tão fácil quanto tirar doce da boca de uma criança. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Salvador e sejam bem-vindos à aula Salvadora. Então esse jogo de chute vai ser bem tranquilo de você aprender, ainda mais para quem assistiu o meu vídeo anterior sobre o lançamento de dados, porque não vai pegar novas funções, já ser até um pouco mais enxuto e eu vou ensinar vocês o passo a passo de como vocês podem escrever o programa de vocês. O link vai estar na descrição para todo o código do programa, todo o repertório no site do GitHub. E antes de a gente começar aqui, de fato, a nossa aula, eu quero pedir para vocês aqueles recados iniciais, né? Se inscrever, curtir, tocar o sininho e comentar para dizer o que vocês já acharam do vídeo. Também tem o meu Instagram, @aulasalvadora, para vocês poderem acompanhar o meu dia a dia, o behind the scenes de como preparar esses meus vídeos aqui no YouTube. E também, por favor, se considere se tornar um membro do canal, para vocês poderem receber vídeos semanais exclusivos e também acesso ao Discord, entre outros benefícios, beleza? Mas se você não puder se tornar um membro do canal, apenas compartilhando esse vídeo, você já estará me ajudando de montão, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para o script do programa. Então, antes de mais nada, temos aqui algumas funçõezinhas bem básicas, né? Tipo, primeiramente o título do programa para você poder identificar, pegar a descrição do que será feito aqui. No caso aqui, qual é o programa que eu havia escrito para o aluno particular, para ele poder realizar esse projeto, ainda contém a descrição desse programa do jogo de chute, tá? Então, é claro que vocês vêm aqui, vocês trocam pro nome que vocês quiserem, tá? Uma descrição bem sucinta do que é o programa. Diferente do jogo de dados, esse aqui do jogo de chute, tudo que a gente precisa fazer é importar a biblioteca random. Só isso. E aí você vai ter todas as funções necessárias aqui para vocês, beleza? Então, como eu já havia ensinado no meu vídeo anterior do Python, a gente primeiramente define novas funções aqui. Então, def é o nosso import, quer dizer, def é o nosso statement para a gente definir uma nova função que vai ser utilizada no script do programa. E como vocês podem ver aqui, estou rolando aqui embaixo, tá? Temos um total de 3 funções aqui. A função main, que é a função principal do programa. A função de testa chute, para testar se o chute é ou não verdadeiro ou falso, que eu vou explicar mais pra frente. E também uma validação de dados. Isso tudo é apenas para verificar se a resposta do usuário, depois que inicia o programa, é válido ou não, para que o programa possa pegar o número que a pessoa vai chutar e ver se acertou ou não a resposta. Então, como é que a gente começa aqui? Primeiramente, a gente vai ver o roteiro, que eu gosto de chamar desse jeito, tá? Da nossa função principal. Então aqui temos a nossa descrição da função main, que é a função principal, contém a lógica principal do programa. Então beleza, aqui primeiramente defino uma variável chamada resposta e eu uso um sinal de igualdade para poder pegar o valor que está no lado direito e atribuir ao container, ao recipiente, a variável chamada resposta. Então, random.randint de 1 a 100 significa o quê? Que o programa vai escolher de forma aleatória, ou seja, o random, né? Um número inteiro, int, de 1 até 100, incluso, é um intervalo fechado. Então, quando você executar isso aqui, resposta vai ser atribuído um valor entre 1 a 100, que é escolhido de uma forma aleatória pelo nosso programa. Beleza? E para você poder executar essa função, é necessário vocês importarem a biblioteca random, ok? Então, seguindo aqui, a segunda coisa que eu tenho que pedir para o usuário é o input. Input ele vai pegar o que está aqui dentro dos parênteses e mostrar para o usuário algo que ele tem que me fornecer de informação. Então, o que eu faço aqui? Eu quero mostrar para ele uma frase, que seria a instrução do que eu quero que o usuário me passe. Então, se é uma frase ditada bonitinha que mostra todas essas letras, esses números, do jeito como eu escrevi, eu tenho que usar essas aspas duplas aqui. Tanto é que a cor ela fica verde. E aí o que eu peço para o usuário? Ó, para esse jogo de chute, eu quero que você chute um número inteiro entre 1 e 100. Quando o usuário me fornecer esse número, eu vou dizer para ele se foi um chute alto ou se foi um chute baixo. Eu vou repetir a pergunta, ele vai me fornecer um novo chute e vou de novo informar para ele se foi alto ou se foi baixo.
Então aqui o input, ele mostra o que está aqui dentro dos parênteses. O cara vai ter que digitar uma informação, nosso usuário, e essa informação vai ser um valor que será atribuído à variável info que temos aqui. Então beleza, só recapitulando, quando a gente começar a função main, eu terei uma resposta, que é um número entre 1 a 100, escolhido de forma aleatória. Temos a variável info, que é o número que o usuário vai me fornecer. Então eu uso esse statement chamado while, que é um statement é um loop. É um loop em que o início ele chega até o final. E quando você escreve esse statement while, você tem que fazer uma condição, da qual enquanto essa condição for verdadeira, o loop não vai ser quebrado. Então, qual que foi a condição que eu dei? Para a função valida dados, que usa a variável info, enquanto ela continuar sendo falsa, eu vou sempre repetir essa mesma pergunta, chutar um número inteiro entre 1 e 100. Então, para poder entender como funciona essa condição aqui, a gente precisa saber como que funciona então essa função chamada valida dados, e por que ela está sendo falsa. Então, eu vou passar aqui mais à frente e vou ver o roteiro de valida dados. Então, ele retorna verdadeiro se um determinado dado é numérico maior que 0 e menor que 100. Então, caso seja falso, vai ser um número que esteja fora desse intervalo, ou qualquer outra informação que o usuário possa me fornecer. Então, a primeira coisa que eu faço se info.isNumeric for verdadeiro, eu faço isso. Então, o que é essa função info.isNumeric? Ele vai pegar a variável que está antes do ponto, que se chama info, e vai fazer uma checagem. A checagem é o seguinte: se a variável info for o valor de um número inteiro, então ele vai ser verdadeiro. Caso seja qualquer outra condição, ele vai ser falso. Então, desde que a variável info, que temos aqui que é o valor chutado pelo usuário, for um número inteiro, então ele vai ser verdadeiro, e aí ele vem para cá fazer esse roteirozinho aqui, que é, digamos assim, o nosso caminho. Então, tentem pensar, se vocês forem novos nesse programa, nessa arte, digamos assim, de escrever esses scripts todos, toda vez que você adiciona um statement if, se, que vai ter uma certa condição, tenta imaginar que é como se você estivesse dirigindo um carro, seguindo por um caminho, só que esse caminho tem bifurcações. Essas bifurcações, esses 2, 3, 4 infinitos caminhos que você pode pegar, é uma condição para cada caminho que esse if tem. Então aqui eu criei uma condição if, que vai seguir esse roteiro, mas eu também criei outras duas condições, um outro if, e se for qualquer outra condição, ele vem aqui para baixo, tá? Então, se é um número inteiro, ou seja, o info.isNumeric é verdadeiro, ele vem para cá. Caso não seja, então o computador, o programa vai checar se a variável info é uma string vazia, ou seja, teve nada escrito, o usuário simplesmente apertou Enter sem digitar nada. Como é que eu posso entender isso? Eu estou vendo aqui que o info, a minha variável, é matematicamente igual a um nada, a um elemento vazio. Como posso representar isso? Simplesmente escrevendo essas duplas aspas com nada escrito aqui dentro. Ou seja, está vazio, não tem nada escrito dela. Ok? E sempre que vocês iniciam esse statement if, termine com 2 pontos. Então, while e qualquer outro statement, sempre termina com 2 pontos. Até mesmo o statement def, tá? Somente o import que não precisa. Beleza? Então, caso seja uma string vazia, simplesmente vai retornar none. Vai retornar um valor vazio. Nada, vazio. Aí o programa simplesmente encerra ali. Caso não seja o número inteiro, tampouco o cara escreveu nada, ou seja, escreveu alguma coisa, mas não é nenhum número inteiro, eu vou simplesmente imprimir essa seguinte informação. Print, que é a mesma coisa que imprimir, ou seja, vai mostrar o que está para o usuário que está dentro das aspas. E o que está dentro das aspas é uma frase, que é a informação passada não é válida. E logo depois vai retornar falso. Bom, caso seja verdadeiro, isso aí a gente não viu ainda, né? O cara me forneceu um número, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar a variável info e transformar ela em um número inteiro, porque toda informação que temos no input, o programa ele vai enxergar isso como uma string, como um texto.
É claro que você pode usar funções como isso numérico para fazer com que o programa analise essa string para ver se é composta somente de números inteiros ou não. Só que ela é considerada pelo programa como string, embora ela seja uma string formada por números inteiros. Então, se eu quero fazer uma checagem para saber se essa informação é maior que 100 ou menor que 1, eu preciso primeiramente transformar a variável em um número inteiro para fazer essas checagens matemáticas, beleza? É para isso que serve essa linha. E aí, dado isso, eu tenho essas três possibilidades. Tem a possibilidade da minha informação ser maior que 100, ser menor que 1 ou ser um número entre 1 e 100, esse chute que o usuário está me fornecendo. Caso seja maior que 100, aí vem aquela dica que o programa vai me dar. Ele vai, aliás, não é exatamente uma dica, é mais um aviso. Para falar aqui para o usuário, ó, o número passado ele deve ser menor ou igual a 100 e retorna falso. Caso seja menor que 1, a frase vai ser para maior ou igual a 1 e retorna falso. Se for entre 1 e 100, retorna verdadeiro. Então, a gente tem um total de 3 saídas para o variadados. Para um número entre 1 e 100 inclusos, ele retorna verdadeiro. Para um número que seja maior que 100 ou menor que 1, ou que tenha escrito alguma coisa qualquer, vai retornar falso. Se escreveu nada, é vazio. Quando retornou vazio, já encerra o programa. Se mudar falso e verdadeiro, aí a gente vai lá embaixo, naquele roteiro que a gente estava vendo antes. E que está nesse loop de enquanto o variadados for falso. O variedado sendo falso quer dizer que o número não está fora do intervalo fechado entre 1 e 100. Então, eu lá dentro do roteiro do variadados, eu falo para o usuário falando que está maior que 100 ou menor que 1, dependendo do dado que ele me forneceu. Depois que eu fiz essa impressão, mostrei essa frase para ele, eu logo depois, como o loop não foi quebrado, o programa vai repetir essa pergunta, chutar um número inteiro entre 1 e 100. E se o cara for teimoso e não fornecer um número entre 1 e 100, ficar botando qualquer número fora desse escopo ou escrever qualquer outra coisa, então esse loop não será quebrado. De novo, ele vai receber essa mesma pergunta, chutar um número inteiro entre 1 e 100, até que o teimoso se dê por vencido e finalmente dê um número entre 1 e 100. Ou seja, o variadado será verdadeiro, sendo verdadeiro, o loop foi quebrado. O loop sendo quebrado, você, seguindo essa indentação, chega nessa próxima linha. Essa próxima linha, ele fez com que o programa ele transformasse a variável info em uma variável chute. E só para garantir que o chute será um número inteiro, eu adicionei essa função int. Embora, muito provavelmente, não seria necessário, mas caso ele me dê logo direto o número inteiro, ele não vai passar por esse loop, certo? Então, e dentro desse loop, dentro desse variedade, eu estava transformando o número inteiro o chute do cara, então eu precisava fazer isso aqui de novo. Mas, de qualquer forma, renomeei essa variável, transformei ela em um número inteiro, e aí segue para um novo loop. Testa chute for falso, ficar repetindo esse loop. Então, temos que ver como é que funciona esse teste chute. O teste chute é simplesmente para testar o chute do usuário, para saber se ele é igual ou não à resposta. Então vamos lá, o chute é o número inteiro que o usuário me forneceu e a resposta é o número aleatório que o programa me forneceu. Para ganhar o jogo, o chute precisa ser igual à resposta, por isso que eu criei uma condição para que, se o chute for igual à resposta, retorna verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. Acabou. Uma simples aplicação do statement if. E, reparem bem, sempre se lembrem de, usou um statement novo aqui, usou o statement if, termina com 2 pontos. E eu mesmo sempre esqueço disso, e o programa, o PyCharm, quer dizer, tem sempre que ficar me lembrando disso. Aqui é importantíssimo que você use 2 sinais de iguais. Aqui você não está atribuindo valor algum, tá? Você não está atribuindo valor de resposta à variável chute. Você já tem esses 2 valores e está querendo somente fazer uma comparação. É uma comparação de igualdade, para saber se é ou não é igual, se esses 2 valores são iguais. Então aqui, 2 sinais de iguais é igual ao sinal de igualdade da matemática. Então, chute igual a resposta verdadeiro, caso contrário, falso. Então, vamos de novo para o roteiro do bem. Eu criei aqui, enquanto o teste chute for falso, ou seja, enquanto o cara não acertou a resposta, eu faço uma checagem para saber se, chute foi maior que resposta, então fala para o usuário,
Usuário, o número chutado foi muito alto. E aí, eu vou repetir essa pergunta. Chute o número inteiro, de novo. E você já pode perceber que, além de usar o input e fazer essa pergunta para o usuário, eu já estou, de novo, transformando o número inteiro. Porque toda vez que você usar input, se você quer que esse input seja um número, no meu caso, o número inteiro, tem que usar uma função int. E aí é só englobar, né? Então, a função int, ela está com o parênteses abrindo aqui e o parênteses fechando aqui, englobando todo mundo que está dentro daqui do input. Então, depois que o usuário chegar aqui e for chutar um novo número inteiro, vai ficar repetindo esse loop até ele acertar, ou seja, até o teste chute for verdadeiro. Essa condição é para caso o chute for menor que a resposta. Do contrário, ou seja, se o chute for menor do que a resposta, lembrando que se for igual a resposta já quebrou o loop, tá? Vem aqui pro else, que é só um statement para chamar o programa para seguir esse caminho caso todas as outras condições forem falsas, tá? Então é como se fosse o último caminho que o programa vai seguir. Então o que ele vai fazer? Vai imprimir que o número chutado foi muito baixo, que é a única possível condição que poderíamos chegar, e repete a mesma pergunta que temos aqui nessa linha 53, tá? Input para fazer essa pergunta para o usuário, chutar um novo número e já transformar ela em um número inteiro. Então esse loop vai se repetir até que o usuário acerte a resposta, e quando ele acertar a resposta, eu vou mandar a seguinte mensagem: parabéns, você acertou a resposta. Ela funciona bem simples. Então eu quero demonstrar para vocês como funciona o jogo aqui. Então eu vou até abrir aqui, maximizar a nossa janela de baixo e vamos jogar o nosso jogo de chute para saber se está funcionando tudo bonitinho. Então chute o número entre 1 e 100. Eu gosto de começar sempre indo pela metade, que é o número mais próximo, tá bem no meio. Se vocês fizerem alguns testes, vocês vão começar a perceber isso, como vocês estudaram criar esse programa e depois ficar jogando ela, estatisticamente, ver quantas vezes consegue acertar. Se vocês sempre forem pela média aritmética entre os tetos, né, o teto superior e o teto inferior, vocês vão perceber que a média aritmética é sempre a melhor chute para se começar. Então, vou começar com 50. Então aqui o programa informou que o número chutado foi muito baixo, ou seja, eu preciso chutar um novo número, dessa vez sendo maior do que 50. Então, fazendo a média aritmética entre o teto, que é 100, e o meu chute, que foi 50, a média é 75. Então vamos começar com 75. E aqui, o número chutado foi muito alto. Então, me pediu agora para chutar um novo número, então já sei que é um número entre 50 e 75. 25 dividido por 2 dá 12,5. Então eu chuto 12 ou chuto 13. Eu vou chutar 13 só por causa da aproximação. Ó. Tá pela metade e aproxima pra cima, né? 13 não. já ia errar aqui, né? No caso aqui é 63. Muito alto. Então 13 dividido por 2 dá 6,5 por aí. Eu vou chutar então 56. Foi muito baixo, então é entre 63 e 56. Eu vou chutar 60. Ainda tá alto. Então o número do meio é 58, que é entre 56 e 60. Muito alto. Então, a única resposta possível é 57. Parabéns, você acertou a resposta, o programa encerrou com código 0. Agora eu vou demonstrar para vocês o que acontece se eu for um cara idiota que não quer seguir as instruções do programa. Então aqui em seu programa, eu simplesmente vou apertar Enter sem escrever absolutamente nada. Dá erro. Esse erro com código 1. Então agora vamos escrever letras. Não vou escrever nenhum número. Escrever letras aleatórias aqui. O programa fala que a informação passada não é válida e repetir a pergunta para chutar o número. Se eu ficar insistindo, vocês podem perceber que nada acontece, feijoada, né? E se eu misturar letra e número? Isso que eu não testei isso antes, tá? Eu quero saber qual é que a função .isNumeric vai funcionar aqui. Mesma coisa, se contém letra, não é verdadeiro. Vai continuar retornando falso e vai repetir a mesma pergunta de sempre. Não importa o que
o que eu faço? Se eu for com o número decimal 3.6, não é o número inteiro, contém ponto, então vai retornar falso a função isNumeric. Ok, então que tal se tacarmos um 0, que é um número menor que 1? O que acontece? Me fala que o número passado vai ser maior ou igual a 1. E se eu passar 3.333? Deve ser menor ou igual a 100. Então ele vai, ó, não importa o que eu faça, se não for um número entre 1 e 100, esse vai me informar que o número tem que estar entre 1 e 100 e vai repetir o chute lá do número inteiro. Então, 66 foi muito alto, 33 foi muito alto, 22 e acertei a resposta bem rápido até. Mas bom, galera, é isso aí que eu tenho mostrar desse programa aqui pra vocês. Eu espero que tenha sido bastante claro, tá? Que tenha ensinado da forma mais simples possível. Espero que possa ter entendido. Eu planejo fazer mais um vídeo sobre Python, sendo que esse próximo vídeo, será de um programa que é muito mais complicado do que esses dois que eu mostrei primeiramente aqui. E assim, por agora, o próximo vídeo será o último de Python que eu devo realizar por um tempinho. Talvez mais pra frente eu faça mais uns vídeos de Python aqui, explicando para vocês as funções que eu vou utilizar para o programa, isso aqui. Por enquanto é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido bastante o vídeo, tenham aprendido aqui algumas funçãozinhas novas, como é que funciona essa linguagem de programa aqui, beleza? Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, mais uma vez, eu venho lembrar para vocês para curtirem o vídeo, sininho, se inscrever, visitar meu Instagram, @alçadora. Considere também se tornar um membro do meu canal. E, mesmo que você não possa se tornar um membro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família, a quem quer que queira estudar sobre programação, para poder se qualificar nesses tempos de pandemia, para poder ter maiores possibilidades de se empregar no futuro. Ainda mais que agora a área de TI está cada vez mais crescendo, então tem que se preparar por aí. Então, beleza? Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!